Nós começamos esta edição do Rural Notícias falando de Plano Safra. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse na noite de ontem, em entrevista à emissora de TV, que o Plano Safra Empresarial, ciclo 23-24, será divulgado na próxima terça-feira, no dia 27 de junho. E que o familiar será anunciado no dia seguinte, na quarta-feira, dia 28. Fávaro afirmou que a divulgação em dias diferentes aí reforça os perfis dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ainda durante essa entrevista, o ministro confirmou ter dificuldades orçamentárias para equalização de juros. E o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, afirmou hoje, durante o encontro com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, que este será o maior plano safra da história do Brasil. Realmente não é um valor pequeno para ser aquele que a gente está considerando o maior plano safra da história do Brasil. É um valor muito expressivo, que vai ser anunciado pelo presidente Lula semana que vem. Para a bancada ruralista, o plano agrícola não deve ser tratado como uma questão de governo. Isso é obrigação do governo, né, gente? O plano safra é política de Estado, né? Não é uma questão de um governo ou de outro. É política de Estado. O plano safra é o que ajuda o Brasil a ter a competitividade que tem, ter o protagonismo que tem na produção de alimentos, na produção agroindustrial, e não existe produção agrícola no Brasil sem ter o plano safra. Sobre valores, o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária estima algo em torno de 20 bilhões de reais. Eles não me falam os valores, não me passaram ainda efetivamente os valores, acho que estão deixando para o presidente anunciar isso, mas são dois planos safra, né? A gente tem o plano safra do MAPA e o plano safra do MDA. Se nós somarmos o que os dois estavam buscando, seria muito mais que 25. Eu acho utópico isso, acho que praticamente impossível de ocorrer. Então, tentar algo, eu imagino que algo em torno de 20 bilhões que será anunciado aí pelo governo, acho. Paulo Teixeira também confirmou a volta do programa Mais Alimentos, com linhas de crédito voltadas à produção de máquinas e venda de equipamentos para a agricultura familiar. Junto conosco, no MDA, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar, ele vai anunciar um programa de produção de máquinas, né, o chamado Mais Alimentos para a agricultura familiar, não só de máquinas para a produção, mas também para a agroindústria, para os bioinsumos e para outras atividades. Vai ter a linha de financiamento voltada à produção de máquina no Plano Safra. O ministro voltou a declarar que o plano será focado na sustentabilidade e que produtores que têm boas práticas agrícolas serão recompensados com taxas de juros menores. Um plano do ponto de vista da agricultura de baixo carbono, né? Esse trabalho, nós não queremos que seja um trabalho punitivo, nós queremos que seja um prêmio para aqueles que adotar boas práticas ambientais. Então nós estamos ainda, amadurecendo esse capítulo, já que ele será lançado a semana que vem, para que essas boas práticas sejam premiadas. A ideia é que essas boas práticas sejam premiadas com taxas de juros menores. Para nós é música para os nossos ouvidos, porque nós já cumprimos tudo isso, né? Nós já temos plantio direto, nós já temos boas práticas, já temos APP, já temos CAR, já temos área de reserva, ou seja, para nós é extremamente positivo. Bom, então nós temos as datas do anúncio do Plano Safra definidas. A expectativa do setor é de mais de 400 bilhões em recursos para os produtores rurais em custeio e também investimento. E o governo também tem sinalizado, aí que você acabou de ver, um montante robusto. E para falar então sobre as expectativas do novo Plano Safra, eu convido agora o consultor jurídico, ex-secretário de Política Agrícola, o José Carlos Vaz, e também o nosso comentarista aqui do Canal Rural, o Miguel Daúde. Sejam bem-vindos. O Miguel está com um probleminha aí na câmera dele, daqui a pouco ele aparece aqui para a gente espera, né? Sejam bem-vindos. Vaz, eu começo contigo, eu já começo o nosso bate-papo querendo saber a opinião então do nosso convidado, né? As datas já foram definidas, agora ficam as dúvidas em relação às taxas de juros e também aos valores, né? Primeiro eu quero ouvir sua avaliação sobre a volta dessa divulgação em duas etapas, já que agora, né, são dois ministérios.
e como que isso pode facilitar a compreensão do que estará sendo apresentado. E já emendo aí uma outra pergunta, o que esperar em volume de recursos e também de taxas de juros? Vaz, tanto para o plano voltado aí para os grandes, como para a agricultura familiar, já que serão em 2 dias. Agora sim, boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Olha, eu vejo um plano de safra que vai chegar com um bom resultado, um resultado pelo menos razoável, para a maior parte dos produtores rurais brasileiros. Nós vamos ter muito ruído, muita dificuldade operacional, isso aqui, mas um plano de safra, 2 planos de safra, ou um plano de safra dividido em 2 partes de apresentação, que vai sinalizar a vontade do governo de sustentar a renda tanto do pequeno produtor quanto do médio e do grande, com as suas respectivas necessidades e situações. A nossa agricultura já ficou muito maior do que a capacidade fiscal, a capacidade do Estado. Então, o que a gente tem que procurar é segurança jurídica e credibilidade negocial para que cheguem recursos mais baratos, de mais prazo, melhores condições para os produtores rurais. Já estavam chegando. E eu tenho uma visão otimista. Eu acho que, considerado algumas perdas por questões climáticas na região centro-oeste, você vai ter uma dificuldade climática aí um pouco na região sul, que o governo vai ter que entrar mais forte um pouco. Mas eu acho que as coisas vão seguir bem. 2 ministérios. É bom do ponto de vista de dizer o seguinte, eu tenho política para todos os produtores, tenho prioridade para todos os produtores. É ruim porque várias decisões operacionais que podiam ser decididas no escalão mais baixo, acaba tendo que ir para o escalão decisório maior, que tem outras coisas para fazer. O presidente da República não cuida só de agricultura, cuida de um monte de coisa. O ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário tem outras coisas para fazer. Secretário executivo, secretários. Então acaba que atrapalha um pouco. Muito pior é a gente ainda não ter uma estrutura de Estado para a nossa agricultura, como tem os Estados Unidos, como tem a União Europeia. Então, nós temos uma companhia fazendo política agrícola e econômica, nós temos que ter uma agência. E aí, se você tem o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro da Pesca, o ministro dos médios produtores, dos grandes, isso aqui é um conjunto de ministros que vão demandar os técnicos para fazer as coisas, e aí vão discutir lá com o presidente da República como é que divide o dinheiro. Tá? Então, assim, do ponto de vista prático, pouca preocupação desde que haja coordenação. Me parece que há essa disposição, tanto do Ministério, do Presidente da República, quanto do Ministério da Casa Civil, de coordenar os ministérios. Não esqueça que tem um terceiro ministério aí, que é a Pesca, e temos ministérios intervenientes, a Fazenda, temos o Banco Central, que é um ministério que não é ministério, é um outro poder, né? E temos o próprio Ministério do Meio Ambiente para participar. Mas, assim, em resumo, para debater com o Daúde, aqui eu saúdo e já me submeto, eu acho que peça midiática. Até porque é o seguinte, os recursos vão ser desembolsados a partir de setembro, outubro. O que é importante é que o governo sinalize, semana que vem, é o seguinte, eu vou sustentar a atividade produtiva rural do Brasil, seja de pequeno, médio e grande. Parece sem intenção. Volumes. Vai ser anunciado 20, 25 bilhões, até 50 a mais do que no plano passado, porque a safra aumentou, nós vamos ter super safra, os preços aumentaram, os custos de produção aumentaram, não tem como. Dinheiro não vai faltar. O dinheiro está nos bancos, o dinheiro está nos mercados de capitais. Crédito não vai faltar, porque a maior parte dos nossos produtores rurais tem capacidade de pagamento, tem limite de crédito nos bancos e tem uma percepção de bom risco por parte do mercado de capitais. Qualização. Sim, vai ficar entre 20 e 30. Mas eu tenho bastante convicção de que a taxa de juros em 2024 ela vai dar uma caída bem abrupta, na medida que o Ministério da Fazenda consiga demonstrar que ele está seguindo o arcabouço, e aí as políticas públicas comecem a ser fulanizadas e quantificadas, a gente consiga entender para onde vai esse governo atual, eu acredito que a taxa de juros vai cair, e aí vão aparecer recursos mais baratos para os produtores e vão para os grandes produtores, e o governo vai precisar gastar menos na equalização, na minha visão. Mas melhor dirão vocês que estão nos escutando. Ô, Daúde, boa noite para você. Agora sim, você está presente aqui conosco. Eu senti que o Vaz está bastante otimista aí com esse anúncio. Você sentiu a mesma coisa? Boa noite para você, bem-vindo. Otimista com ruídos, tá? Mas com ruídos. Porém, com ruídos, exatamente. Bom lembrar. Boa noite, Maruza, boa noite, Vaz, boa noite a todos. É bom, né? Nós temos todo esse otimismo, eu acho que isso é importante. Nós podemos atrair, né,
maus fluidos. Quando você é otimista, você acaba tendo aí bons fluidos. Mas eu vou me ater um pouco, viu, Vaz? Depois eu gostaria de te fazer uma pergunta ao que a gente vem apurando, né, junto aos ministérios, junto às pessoas que estão ligadas ao lançamento desse Plano Safra. Em primeiro lugar, o que a gente sabe é que o crescimento maior, tanto no subsídio quanto no valor, vai se dar na agricultura familiar, né? Por isso que o ministro coloca ali que vai ser um plano robusto. O presidente Lula vem insistindo no sentido de que a agricultura familiar precisa ser prestigiada, e ele vai investir nisso para que o alimento continue chegando barato na mesa do brasileiro. A agricultura empresarial, ali a gente ouve o Fávaro e ele tem uma dificuldade, né? E qual é a dificuldade? Há uma discussão de aumentar, né, os recursos que vêm do depósito compulsório e da caderneta verde, da caderneta de poupança verde. Só que o Banco Central não concorda, ele acha que isso pode aumentar a base monetária, pode obstruir os canais de combate à inflação. Então, é essa discussão que existe. E há outro ponto aí que eu acho crucial, o arcabouço fiscal que deixou de ser aprovado hoje, foi mais uma vez adiado, tem uma mudança do período do cálculo do IPCA, que se isso não ocorrer, você vai perder 40 bilhões. E aí como é que você vai acomodar tudo isso? Você acha que esses ruídos, né, que você também te coloca uma preocupação, eles vão ou não acontecer todas essas medidas e a gente pode ter uma decepção com esse plano safra? Não, eu digo para você o seguinte: a agricultura brasileira é muito mais do que plano de safra, do que governo. E o governo pode atrapalhar, ele pode ajudar um pouco, pode atrapalhar um pouco, mas não vai além disso. O produtor vai depender do clima e do mercado, né? E da sua capacidade. Nós temos produtores razoavelmente capitalizados, altamente tecnificados, que atingiram padrões de gestão, liderança mundial. Nós temos uma boa perspectiva de mercado, a China está aumentando o crescimento, vai ter quebras, é o que é ali, mas o consumo vai sustentar. Agora, ruído, eu concordo com você. Quando você falou isso, é exatamente o padrão de ruído que eu digo para você. Então, vai exigir muita sintonia entre os dois ministérios gastadores com o Ministério Supridor de Recursos, com o parlamento, com a legislação, porque é o seguinte: o dinheiro que a agricultura está usando agora é o dinheiro dela, inclusive o subsídio. É lógico que tem um produtor que está mais deficitário, tem outro que está, um setor do agronegócio que está dando mais arrecadação. Mas se a gente olhar o sistema como um todo, ele gera impostos suficientes para pagar esses subsídios. Tá? Então, se a gente deixar o sistema funcionar, vai bem. Eu, particularmente, sonho para o dia em que a decisão a decisão da alocação de recursos seja feita pelos produtores rurais e não mais pelo governo. Tá? Porque o dinheiro é dos produtores. Então, o dinheiro está lá. Vai ficar o governo vai atrapalhar? Pode atrapalhar. O Banco Central pode atrapalhar? Pode, porque o Banco Central, respeitosamente, tem técnicos espetaculares, pessoas bem intencionadas, mas de boas intenções o inferno está cheio, né? Já tem o ditado. O Banco Central virou um ente externo ao Brasil. É como se tivesse caído aqui uma nave espacial e colonizou o nosso governo. Quem manda? O Banco Mundial, o OCDE, o Banco de Basileia, né? E eles podem entender de muita coisa agora de crédito rural, quem entende é o Brasil, porque não existe crédito rural no resto do mundo, não tem agricultura igual a nós. Então, assim, o Banco Central é um ser alienígena. Não é o Poder Executivo que vai resolver isso, é a sociedade, são os produtores, é o Legislativo, o Judiciário, que tem que colocar o Banco Central nos seus devidos lugares. Nós temos um Banco Central autônomo para definir taxas e que, ao mesmo tempo, é fomentador da atividade pecuária. Se você olhar a legislação, é isso. O Banco Central é o ornitorrinco, o nosso Banco Central brasileiro. Então, realmente, ele está atrapalhando muito, já há alguns anos, está atrapalhando e encarecendo e prejudicando a distribuição do crédito rural. Mas nem ele vai ter capacidade de atrapalhar tanto a nossa produção e a sustentação da renda do produtor brasileiro. Eu acredito. Tá, ô Vaz, queria saber a sua opinião. O governo ele já sinalizou que esse vai ser um plano safra com foco na sustentabilidade, né? Qual que é a sua opinião sobre a possibilidade de premiar esses produtores que adotam boas práticas agrícolas? E nós teremos orçamento aí para esses prêmios também? Olha, prêmio é uma diferença de situação entre a situação
provável, que é ruim ou menos ruim, ou mais ruim, e algo que você conseguiu por conta do Estado, você vai ganhar um prêmio, vai ficar menos ruim ou melhor do que você teria. O ministro Paulo Teixeira falou aí, nós não queremos fazer punição, isso aqui e tal. O mercado vai punir. O mercado vai punir. O produtor que não utilizar técnicas sustentáveis, ele vai ter um custo de produção maior, ele vai ter sanções, ele vai ter menor mercado, ele vai ter restrições de compra. Isso é inexorável. Então, ele tem que correr para a sustentabilidade, senão ele não se sustenta a questão ambiental. Então, assim, os prêmios, eu particularmente acho que o prêmio tem que ser dado lá na apuração do resultado, porque pega quem não faz crédito rural, quem não tem preço mínimo, isso aqui, se o cara está bem, e tem que considerar a propriedade, não a linha de financiamento. Mas isso é outra história. Mas existem meios de premiar, existem formas de premiar. Tá? E vou dizer mais, os bancos já estão dando limite de crédito maior para quem atua com quem tem melhor rating de sustentabilidade. Mas isso é inexorável. Isso já é parte de marketing do plano safra. Tá? Mas o produtor que não buscar sustentabilidade, ele vai ser punido pelo mercado e vai ser punido no seu resultado. Ele sairá da atividade ao longo do tempo. Tem que ir. Agora, aí quem tem menos recursos para esse pequeno produtor? Isso. Então o governo se propõe a botar mais assistência técnica, mais subsídio para os pequenos produtores. Não aquele pequeno produtor que já é empresarial. E as pessoas confundem empresarial com grande. Empresarial é gestão, conhecimento da sua operação, a capacidade de se sustentar na atividade. A gente tem que rever esse conceito de agricultura familiar. O que eu acho que nós temos que colocar recursos do governo, subsídio pesado, é aquele produtor que tem caráter, tem capacidade de absorver tecnologia e tem dificuldade de infraestrutura ou tecnologia, precisa ser apoiado para superar esse patamar e virar um empresário. Guardar dinheiro para os momentos, nos bons momentos, guardar dinheiro para os maus momentos, que é o sucesso da agricultura brasileira. Os nossos produtores rurais, vou repetir, usam o dinheiro deles diferido do tempo. Tá? O governo vai lá e faz um pedágio. Perfeito. Então a gente tem que segurar esse pedágio. Mas é isso. E produzir com sustentabilidade não é mais uma opção, né? É uma condição, né, Vaz? Ô, Daúde, você ia fazer alguma consideração aí? O que eu gostaria, viu, Vaz? Eu prestei muita atenção na sua fala e aí eu estava aqui pensando, né? A gente conversa com muitos produtores. Infelizmente, o produtor rural brasileiro está no Brasil. Um país que tem uma taxa de juros alta, um país que tem uma carga tributária alta, um país que tem 70 milhões de brasileiros na rede de proteção social, um país que não tem infraestrutura, um país que tem uma dificuldade enorme. Então, muitas vezes, eles me dizem o seguinte: olha, Daúde, eu não quero nem dinheiro, o que eu gostaria de ter era uma garantia de preço, né? Eu queria produzir e poder ter para quem vender a um preço que venha satisfazer a minha necessidade diante desse cenário de incertezas que a gente vive. E o que a gente sabe, você foi secretário, né, é que os instrumentos de políticas agrícolas existentes, eles não funcionam na sua aplicação, uma vez que não tem recurso para isso. Nós estamos aqui falando do Plano Safra, que vai dar aí, sei lá, 15, 20 bilhões, mas que, na realidade, vão para os bancos pegar um dinheiro que é do produtor, como você colocou, que está no depósito compulsório, mas os bancos vão cobrar para colocar isso, porque o risco são os bancos. Então, como é que você vê os instrumentos de políticas agrícolas? Eles são executados a contento para garantir a renda do produtor, principalmente aquele que deve ser visto pelo caráter social também. Olha, nós tivemos aí 4 ou 5 milhões de produtores rurais que saíram da atividade nos últimos 30 anos. Dos que ficaram, a maior parte é política social e não política agrícola. Talvez uma política de recompensa de prestação de serviços ambientais junto com um modelo de renda mensal como tem na Europa. Então, que nós temos aí 1 milhão, 1,5 milhão de produtores rurais com capacidade ou potencial de ser capaz de atuar empresarialmente. Tá? Nós temos uma agricultura que é a agricultura mais eficiente do mundo. Agora, ela é dependente da biologia, dos aspectos biológicos e climatológicos. Para isso é que existe um negócio chamado provisão de recursos, que José do Egito já fez no passado, e que o Código de Hammurabi já dizia isso há 4 mil anos atrás, ou 3 mil anos atrás, se não lembro, que é o seguinte: nos bons anos você guarda recursos para usar nos anos bons. Tá? Então,
eu digo para você, o que está atrapalhando é a falta da gente. A gente tem uma capacidade de inovar tecnologicamente na agricultura espetacular. Né? Nós não temos capacidade de inovar institucionalmente o Brasil. Nós somos um povo cada vez mais dividido, que só pensa nas eleições da Copa do Mundo. Os produtores, vem a chuva, vem o sol, vão trabalhar e entregam um resultado espetacular. O Brasil é diferente do resto do Brasil na parte da agricultura, porque ele é indústria, é tecnologia, inventividade, trabalho. Então, o que a gente tem que arrumar institucionalmente o país. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. A nossa política agrícola, se você comparar com os Estados Unidos, União Europeia, China, Índia, Japão, ela é a mais eficiente. Podia ser melhor? Poderia. Ela é praticamente inexistente se você comparar o que tem com os Estados Unidos. Então, e a nossa Constituição já diz que você tem que garantir à atividade produtiva rural a mesma rentabilidade que os outros setores da economia. A nossa atividade produtiva agropecuária é melhor do que os outros setores, é mais eficiente. Então, a gente tem que arrumar o Brasil. O agronegócio dá a sua contribuição. Está prejudicado um pouco porque está faltando diálogo, concertação, paz. O negócio é o seguinte, tem que plantar, tem que comer, tem que trabalhar, o país tem que seguir em frente. Né? Copa do Mundo, eleição é outra história. Cada 2 anos, 4 anos você faz. Vamos trabalhar e vamos resolver. E menos ruído, menos narrativa, mas mais resultado. Os produtores fazem isso. Porque assim, os produtores ficam lá, eu queria uma garantia de preço, que choveu, vai plantar. Com garantia de preço ou sem garantia de preço. Tá? Vai longe, hein, agora, gente? realmente, vou dizer que tem tempo. O que precisa é isso. O Estado, como falou o deputado Pedro, tem que garantir, o Estado brasileiro tem que dizer assim, eu sou de esquerda, direita, azul, vermelho, amarelo, transparente, isso aqui, eu sou assim, só que não importa. A segurança alimentar está garantida. E a segurança alimentar só é garantida com a persistência do produtor rural na atividade produtiva rural ao longo do tempo. E essa persistência vem de querer confiar que a sociedade vai lhe dar, por meio do governo que tiver lá no momento, os recursos necessários a suprir aquela falta momentânea que ele tem e que ele vai devolver em mais nos anos subsequentes, nos ciclos subsequentes.